Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre 4 erros de iluminação. E esse vídeo é a parte 2 dele. Vou citar alguns errinhos super frequentes que acontecem no momento de iluminar ou escolher a iluminação da casa. Começando com o campeão dos erros, que é achar que a luz branca ilumina mais que a luz amarela. A luz branca não ilumina mais que a luz amarela, e esse é um mito que veio da época onde surgiram as primeiras lâmpadas fluorescentes, aquelas que eram brancas e mais econômicas que as anteriores, que eram amarelas de filamento. Aquela que era transparentezinha por fora e tinha um filamento no meio, eu sou dessa época. A intensidade de uma lâmpada, o quanto ela vai iluminar, é medida por lúmen. Quanto mais alto for o lúmen de uma lâmpada, mais forte vai ser essa luz e mais ela vai iluminar. Não tem nada a ver se ela for branca ou amarela. O que não tem a ver também com o consumo de energia. Eu recebo muitas perguntas no meu Instagram sobre a luz amarela acaba gastando mais energia que a luz branca. Não, gente. O que vocês precisam se atentar na hora de escolher é a questão dos lúmens. Quanto maior os lúmens, mais essa lâmpada vai iluminar. E os watts, que sim é uma unidade que vai definir o quanto que aquela lâmpada vai gastar, vai ter o consumo de energia. Então, quanto maior for os watts de uma lâmpada, mais ela vai consumir energia. E mais uma vez, não tem nada a ver se ela for branca ou amarela. Uma lâmpada amarela de 5 watts pode gastar o mesmo que uma lâmpada branca de 5 watts. O segundo erro é misturar luzes brancas, amarelas, e aí para completar a gente tem uma sanca com fita de LED RGB que mistura verde, amarelo, azul, uma sanca colorida dentro de casa. Em casas de show, balada, boates, pode ser algo interessante você ter uma sanca, uma iluminação assim toda cênica e colorida, mas dentro de casa, esteticamente falando, não é algo bonito de você ter na sua sala de jantar ou sala de estar, por exemplo. Então eu sugiro deixar essas fitas de LEDs coloridas para as baladas, para as casas de shows, e em casa a gente manter uma harmonia na temperatura de cor. E aí entra a dúvida que eu mais recebo lá no meu Instagram: luz branca ou amarela, qual das duas colocar em casa? Antigamente tinha assim um costume de separar e setorizar os ambientes pela cor da iluminação também. A cozinha ficava com luz branca e o restante da área íntima ficava com luz amarela. Mas hoje em dia, sendo bem sincera para vocês, eu não uso luz branca dentro de casa. Se a gente for parar para pensar, a luz elétrica chegou há pouco tempo, né? Ela tem pouco mais de 160 anos só. Nos tempos antigos, como que o ser humano fazia para entender o momento de acordar, o momento de dormir e trabalhar? Aí entra o ritmo ou ciclo circadiano, que é basicamente um relógio interno de 24 horas que está em funcionamento no interior do nosso cérebro, regulando os nossos ciclos. E ele está bastante ligado à luz natural. Então, de forma bem resumida, o homem entendia que era o momento dele acordar e ir trabalhar quando o sol estava nascendo. E quando o sol já estava se pondo naquela luz mais amena, alaranjada, o corpo começava a entender que ele precisava de descanso, precisava ir dormir. E quando a gente traz isso para a iluminação da nossa casa, tem muito a ver também, porque o nosso corpo à noite, ele precisa entender que é um momento de descanso, é um momento de relaxar. Então, quando a gente chega dentro de casa e tem bastante luz branca, que é uma luz mais estimulante, tem um excesso de luz muito grande, isso pode afetar também a forma com que a gente vai preparar o nosso corpo para o sono, demora para pegar e conseguir dormir. Então esse é um assunto bastante profundo. Se vocês pesquisarem aí sobre o círculo circadiano, vão encontrar muita informação legal, mas é algo que é essencial para nossa casa, a gente ter uma iluminação amarela, aconchegante, mais acolhedora, trabalhar circuitos também que vão preparando o nosso corpo para esse momento de descanso. Você ter um abajur com uma luz mais fraquinha na lateral da cama, e desligando as luzes aos pouquinhos. E além da estética, a luz branca deixa a gente azulado, opaco. A luz amarela deixa tudo mais coradinho, o conforto visual que a gente tem com ela. E eu utilizo ela em todos os ambientes da casa: cozinha, área de serviço, lavabo, quarto, suíte, banheiros, todos os ambientes dentro e fora da casa eu utilizo
utilizo a luz amarela. Certo de que você já entendeu sobre os benefícios da luz amarela, aí vem a grande dúvida: como chegar na loja e comprar a luz amarela? Sendo que a gente tem uma infinidade de marcas e você tem caixinhas dizendo que é luz branca morna, você fica perdido. Mas vamos lá. O que você precisa se atentar na hora que for escolher as cores, né, a temperatura de cor da iluminação da sua casa, é um númerozinho chamado Kelvin. Quanto maior for o número de kelvins, mais azulada e branca a lâmpada vai ser. 5.000 kelvins, 6.000 kelvins, chega a ser uma lâmpada azul, de tão branca que ela é. Essas você precisa evitar. A numeração que você deve procurar é de 2.700 a 3.000 kelvins. 2.700 kelvins é a temperatura de cor que eu mais gosto de utilizar nos projetos. Então não se atente se na embalagem está escrito branco morno, branco quente, branco frio. Busque esse númerozinho dos kelvins de 2.700 a 3.000 kelvins no máximo, que aí sim você vai estar comprando de verdade uma lâmpada amarela. Peguei uma caixinha de lâmpada para mostrar para vocês o que vocês têm que observar na hora de comprar em relação à temperatura de cor. Para você se certificar de que realmente é uma luz amarela, você vem aqui atrás e olha só, aqui está escrito 3.000 kelvins. Mesmo que tá escrito aqui luz quente, você sabe que 3.000 kelvins é uma luz amarela. Pode ser de 2.700 kelvins também, tá? Para casa inteira, é uma luz mais amarelinha e é a minha preferida. Outro erro muito frequente, especialmente para quem gosta de fazer maquiagem dentro do banheiro, é a luz de foco direto em cima da cuba. Essa luz de foco direto em cima da nossa cabeça gera uma sombra aqui na região do rosto, o que não é ideal para quando a gente está se maquiando. O ideal de luz para maquiagem é que você tenha uma luz uniforme no rosto inteiro. Essa luz, quando chega de foco frontal, ilumina o seu rosto inteiro e não gera sombra em lugar nenhum. Então, se você tem o hábito de fazer a maquiagem dentro do banheiro ou não tem uma penteadeira específica para maquiagem, considere fazer esse tipo de iluminação com o foco frontal no seu banheiro. Outro erro com iluminação direta é você colocar esses pontos de dicróica, par 20 em cima da cabeceira. Às vezes a pessoa tem uma cabeceira trabalhada e quer destacar essa cabeceira e coloca essas luzes direta em cima dela. O que acontece? A pessoa, quando tá deitada, olhando para o teto, tem aquelas lanternas voltadas para o rosto delas. Isso é muito incômodo, causa ofuscamento no nosso olho e a gente sempre procura ter uma luz mais agradável. Então, em cabeceiras, evite colocar essas luzes de foco direto. Prefira uma fitinha de LED atrás da cabeceira, ou só deixar o pontinho do abajur ou da arandela na lateral da cama. Muitas vezes você pode estar iluminando sem necessidade e vai causar realmente um incômodo. O último erro, principalmente de quem vai tentar fazer a iluminação da casa, o gesso, os furos sozinhos, é não deixar o espaço ideal do spot até a parede. Quando você posiciona essas luzes diretas para destacar uma parede, por exemplo, a gente precisa de no mínimo uma distância de 15 centímetros do eixo do spot até o começo da parede. Menos que isso, o embutido fica muito encostado próximo à parede. E aí acontece de não ficar bonito e aquelas manchas estouradas na parede. Então, deixa a distância correta. Se você quer colocar a iluminação em algum cantinho da casa e tem menos que isso de espaço, considere posicionar essa lâmpada ali. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquei super contente que vocês gostaram do primeiro vídeo com os 4 erros de iluminação. E se vocês quiserem que a gente continue falando sobre iluminação aqui no canal, escreve aqui embaixo que eu vou adorar saber.